Bom, olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou falar para vocês aqui como acessar dados, né, como acessar atributos, né, atributos ou métodos da classe ou de objetos. Aqui, ó. Então, para você acessar tanto os atributos vamos voltar para aqui. Do ponto de vista de um código, né, de um código Java, o que pode existir dentro da classe Java, né, ou você vai ter declaração para criação de métodos, que é isso aqui, né, e eu consigo ver a declaração que eu estou criando do método dentro de uma classe pela presença das chaves, né, é uma das formas, e por esses dizeres aqui, tá? Então, eu sei que eu estou criando um método, certo? Então, isso aqui é um método, e ao final do método eu tenho uma abertura de chave. Essa é a forma visual que você tem. A abertura de chaves pode estar no final ou na linha em branco, na próxima linha em branco, tá? Eu gosto de colocar mais no final. Bom, então, ou você vai ter isso, ou você vai ter declarações de variáveis, né? No caso aqui, ó, por exemplo, ó, int x, static, int y, são declarações de variáveis. Ou você vai ter declaração de variáveis, que essas variáveis, a variável é um termo genérico, que nós usamos especificamente a palavra atributo, né? Que ainda tem termos específicos, né? Que é o que eu falei para vocês na aula passada, é variável de instância. Esta aqui é uma variável de instância, isso aqui é um atributo, isso aqui é uma variável, é um termo mais genérico, é um atributo, que é um termo genérico também, e é uma variável de instância, que é um termo mais específico. Variável de instância significa que é uma variável do objeto. Esta aqui é uma variável, é um termo mais genérico, é um atributo, é um termo menos genérico, e é uma variável de classe, né? Por causa da palavra static. O que significa isso? Na prática, pessoal, é isso aqui, ó. Vou fazer esse desenho. Aquilo que é de classe, né? Ou seja, aquilo que é da classe eu acesso pelo nome da classe. Como é que eu acesso aquilo que é de classe ou aquilo que é de objeto? Através do ponto. Então, aquilo que é de classe, eu tenho que informar o nome da classe, o ponto, e depois o que eu quero acessar. Só que pelo nome da classe, eu só consigo acessar variável de classe. O que é variável de classe? É um tipo de atributo, mas somente aquele que é de classe. Da mesma forma, pela classe, eu só consigo acessar método de classe. O que é atributo e o que é método de classe? Aqui você consegue ver que isso aqui é um atributo de classe por causa da palavra static. Aqui eu consigo ver que esse método é estático, é de classe, por causa da palavra static. Eu vou criar um método que não é de classe, ó. Public void teste, por exemplo. Isso aqui é um método. E ele não é de classe, ele é de objeto por ele não ter a presença da palavra static. Né? Então, aqui, ó, você consegue ver que dentro dessa classe eu tenho dois atributos, um de objeto e um de classe, e eu tenho dois métodos, um de classe e um de objeto. Tá? Então, para mim acessar, se eu vier aqui, ó, se eu quero acessar a partir da classe, eu quero acessar uma variável de classe. Posso acessar uma variável de classe a partir da classe? Posso. Então, eu posso vir aqui e falar aqui, ó, prog1 é o nome da classe, ponto. Aí eu uso ponto para falar o que eu quero acessar dessa classe. No caso, o que é dessa classe aqui é o y, até me mostra aqui, ó. Posso acessar e alterar o seu valor, ó. Porque isso aqui é um atributo de classe. Como este atributo, como a instrução que eu estou usando para acessar esse atributo pertence à mesma classe onde tem esse método main, então, nesse caso, o uso da palavra prog1, ela é opcional. Tá? Mas, se esse atributo fosse de outra classe, eu teria que usar o nome da classe. Né? Como eu faço aqui, ó. Quando você faz isso aqui, ó, system.out, né? .println, por exemplo. Vou colocar aqui, oi. Você consegue entender naturalmente que você usa o ponto para acessar aquilo que é da classe. Aquilo que estiver à direita do ponto pertence àquilo que está à esquerda. Então, veja que o que está à esquerda desse ponto é a palavra, é um system. E eu sei que system é uma classe porque inicia com letra maiúscula. Então, eu sei que isso aqui é um atributo de classe. Ou seja, é uma variável de classe. De qual classe? Desta classe aqui. Para mim acessá-la, eu preciso usar a palavra system obrigatoriamente aqui. Por quê? Porque a classe onde eu inseri essa instrução é um método main da classe prog1. Então, para mim acessar este atributo da classe system, eu preciso colocar o nome da classe dele. Certo?
Então, eu fiz isso aqui. Agora, neste caso, quando é que eu sou obrigado a colocar prog1 aqui na minha classe y? Se você, na minha classe, para me acessar a minha variável, o meu atributo y, eu vou precisar disso se eu pegar e criar uma outra variável y aqui. Então, para distinguir esta variável y desta outra aqui, se eu colocar dessa forma aqui, ó, ele vai estar acessando esta variável aqui. Se eu quiser que ele acesse essa aqui, aí eu vou ter que colocar prog1.y. Aí, agora, ele está acessando esta aqui, tá? Mas se eu não tiver uma variável aqui com o mesmo nome, uma variável local com o mesmo nome, eu posso, isso aqui passa a ser opcional, já que este método pertence à mesma classe do atributo y. Então, ele passa a ser opcional. Né? Veja que o prog1, se eu usar o nome da classe, eu só consigo acessar y. Eu não consigo acessar x. Ó, se eu digitar aqui, ó, prog1.x recebe 5, ele me dá erro. Porque a partir do nome da classe, eu só consigo acessar variável de classe. Eu não consigo acessar variável de instância. E o que é variável de instância? São os atributos especificamente do objeto. Não consigo acessar. Da mesma forma, com relação aos métodos. Para mim acessar um método, eu preciso colocar o nome de uma classe. Por exemplo, eu vou querer colocar um método de classe aqui agora. Ó. Public static void test2. Eu vou pedir para ele processar uma informação aqui. Ó. Tirar salt e vou colocar aqui olá mundo. Certo? Então, veja que esse aqui é o método de classe e esse aqui é o método de objeto. Para mim acessar esse método aqui, ó, é a mesma lógica. Eu coloco aqui, ó, prog1, o nome da classe, onde foi escrito, ponto, ele já me dá a opção de ver aqui, ó, teste2. E eu consigo acessar. Ou seja, como esse método de classe, eu acesso via o nome da classe. No entanto, para mim acessar esse aqui, eu não consigo, porque ele é de objeto. Eu não consigo acessar. Aí entra a mesma lógica do que eu falei para a variável. Como esse método pertence à mesma classe do método main, como ele é um método de classe, eu uso do prog1 é opcional. Se eu colocar só teste2, ele acha. Agora, se eu for acessar um método de outra classe, né, por exemplo, eu posso usar um método aqui chamado system.exit para encerrar o programa. Esse aqui, ó. Exit. Zero. E eu já consigo fazer a leitura técnica do seguinte, ó. Isso aqui é um método, aquele que estiver à direita do ponto pertence àquele que está à esquerda. Então, isso aqui é um método de classe, da classe system. Por que eu sei que é um método de classe? Porque eu estou acessando via o nome da classe. E aqui, neste caso, eu sou obrigado a usar system, porque eu estou dentro da classe prog1, né? E exit não é um método da classe prog1. Então, eu sou obrigado a informar o nome da classe, que senão eu não acho. Se eu colocar só exit, eu não acho. Ó, ele me dá aí, ó. Entenderam a lógica, pessoal? Tá, e como é que eu faço para acessar aquilo que é de objeto? Né? Então, veja que aquilo que é de objeto, né? Aquilo que é de objeto, eu também acesso pelo ponto. Para isso, a variável precisa ser variável de referência. Através da variável de referência de um objeto, eu acesso a variável da classe do qual o objeto foi criado, porque todo objeto ele é oriundo a partir de uma classe, ele é uma representação da classe, né? Posso acessar tudo que é de objeto daquela classe e tudo que é de classe, né? Toda variável, todo atributo de classe daquela classe eu posso acessar pela variável de referência, como toda variável de instância daquele objeto eu consigo acessar pela variável de referência. A mesma coisa se aplica aos métodos. Então, vou te dar um exemplo. Ó. Veja que isso aqui é um método de objeto. Se ele é um método de objeto, então significa que ele acessa aquilo que é do objeto como aquilo que é de classe. Então, eu posso vir aqui, ó, e colocar ó, x recebe 5. Ou seja, eu consigo acessar x, que é do objeto. Eu já não consigo fazer aqui, ó, x recebe 5. Ele me dá erro aqui. Porque isso aqui é uma variável, isso aqui é um método de classe. Através de um método de classe, eu só consigo acessar aquilo que é de classe. Né? Eu consigo acessar esse método teste2 porque ele é de classe. Mas eu não consigo acessar esse método teste. Ó. Se eu colocar teste aqui para chamar o método teste, ó, ele me dá erro. Mas se eu colocar teste2, que é um método de classe aqui, ó, ele não me dá erro. Ó, quer ver? Ó? Teste2. Ó, não me dá erro. Não sou obrigado a colocar o nome da classe aqui, porque esses métodos estão dentro da mesma classe que eu estou. Tá? Então, a partir dessa instrução, chamo o método da minha própria classe.
E aqui ele está me dando erro porque esse método é objeto. Se esse método é objeto, eu não posso acessá-lo via um método de classe. Mas se o método for de classe, como esse aqui, eu consigo acessar. Da mesma forma, como esse método é de classe, e eu não consigo acessar os atributos que são de objeto, que é o caso do X. Mas eu conseguiria acessar o Y, né? Que eu posso colocar o nome da classe ou não, já que esse atributo pertence à mesma classe de onde está esse método. Então, essa leitura visual que você tem. No entanto, ó, vou apagar aqui para ficar menorzinho. Tá? No entanto, a partir de um método de objeto, né, eu posso acessar tanto aquilo que é de objeto, como posso acessar aquilo que é de classe. Ó. Y recebe 4. Eu não tenho problema nenhum. Tá? Então, você tem que entender essa lógica, saber dessa informação, para não dar problema no seu processo. E também, a partir de um método de classe, de objeto, por exemplo, eu posso chamar um método de classe, ó, teste 2. Ó. Posso chamá-lo dessa forma, ou posso chamá-lo dessa forma, prog1.teste2. Teste 2. Mas isso aqui, ó, ele passa a ser opcional, já que o código do método teste está dentro da mesma classe do código do método teste 2. Então, o uso aqui da classe é opcional, tá? Apesar dele ser um método de classe. Então, pessoal, o que eu estou falando para você? Eu estou falando que para você acessar aquilo que é de classe, eu uso ponto. Para você acessar aquilo que é de objeto, eu uso ponto. E, naturalmente, se é um objeto, é porque aquela variável é uma variável de referência. Tá, como é que eu faço, a partir de um método de classe, acessar aquilo que é de objeto? Para isso, você precisa criar um objeto da classe. Ou seja, quando você faz isso aqui, ó, vou colocar aqui no processo normal, ó, eu vou criar aqui aquele scanner novamente, scanner, dd, vamos chamar a variável de dd, recebe new, scanner, system.in. Então, eu criei um objeto desta classe aqui, da classe scanner. A partir do momento que eu criei um objeto, a partir desse objeto, eu consigo acessar aquilo que é de objeto da classe scanner. Então, quando você coloca aqui, ó, por exemplo, ó, dd, ponto. Quando você coloca o ponto, ele vai mostrar para você tudo que é de classe, tudo que é de objeto que pertence à classe scanner. Todas as instruções de criação de métodos ou criação de variáveis que são de objeto, e eu consigo acessar através da variável que armazena este ou o objeto dessa classe. Então, dd é uma variável local do tipo referência. O que ele armazena? Um objeto da classe scanner. Então, a partir desse objeto, eu consigo acessar tudo que é de objeto que foi declarado dentro dessa classe. E eu uso o ponto para acessar. Então, a partir de um método de classe, eu consigo acessar os objetos de uma determinada classe, desde que eu crio um objeto daquela classe. Foi o que eu fiz aqui. Eu criei um objeto da classe scanner. E agora, para mim acessar aquilo que é de objeto da minha própria classe, então eu vou criar um objeto. Vou deixar isso aqui, vou criar da mesma forma que eu criei aqui, usando a palavra new. A palavra reservada new é para você criar um objeto. Então, eu posso fazer aqui, ó, prog1, né? Ou seja, eu tenho que determinar o nome da minha classe, falar com o nome da minha classe, para falar o que vai ser armazenado dentro da minha variável P1. Ou seja, tem que ser um objeto da classe prog1. Então, agora eu vou colocar um sinal de igual, vou colocar de atribuição, né? No caso, vou colocar new, escrevo o nome da classe, novamente, a parênteses, fecha parênteses. Pronto, criei um objeto dessa classe. Ao se criar um objeto dessa classe, eu tenho acesso a tudo que é atributo ou método dessa classe, ou tudo que é atributo ou método de objeto que foram declarados dentro dessa classe. Então, agora eu consigo acessar esse X aqui, ó. Basta eu fazer isso aqui, ó, P1, acesso ao objeto, ponto. Agora ele me dá a opção de acessar o X, ó. Aqui, ó, X recebe 5. Agora eu consigo fazer. Da mesma forma que se eu quiser acessar esse método aqui, agora eu consigo, ó. Eu coloco P1, ponto. E agora ele me dá a opção de vir lá o teste, né? O teste. Consigo acessar. Agora eu consigo acessar. Então, a partir de um método de objeto, se você quiser, a partir de um método de classe, se você quer colocar uma instrução para acessar dados de um objeto, eu preciso criar um objeto daquela classe. Lembre-se que uma classe sempre representa um conjunto de dados. Certo? Se ela representa um conjunto de dados, o que pode estar lá dentro desse conjunto de dados, né, desse objeto? Ele pode ter atributos de objeto e pode ter métodos de objeto. E eu acesso a partir do momento que eu crio um objeto daquela classe. Bom, pessoal, era isso.
Até a próxima videoaula.